Hoje é dia de aumentar a nossa massa cinzenta. O que eu vou mostrar para você aqui é algo que já devia ter sido mostrado em algum momento do seu ensino médio, porque é uma das demonstrações mais bonitas de toda a matemática elementar. Hoje a gente vai ver a demonstração formal da irracionalidade do número raiz quadrada de 2. De antemão, eu já quero falar para você o seguinte, ó. Se você é o cara que fala que a raiz de 2 pode ser um número positivo ou negativo, eu sugiro fortemente você ver o meu vídeo aqui, a minha aula gratuita aqui no YouTube, uma outra aula, sobre quando você pode ou não usar mais ou menos na frente de raízes quadradas, tá? Porque isso aqui vai ser fundamental para o nosso entendimento de hoje, beleza? Vou deixar um card aí e se você tiver essa oportunidade, por favor, assista o outro vídeo e depois volte a esse para você compreender exatamente tudo que eu vou estar falando aqui, beleza? Delongas dadas, vamos lá. Ó, para demonstrar formalmente a irracionalidade do número raiz quadrada de 2, primeiro a gente tem que entender o que é irracionalidade, né? Irracionalidade, como o próprio nome sugere, é a não racionalidade, é a negação da racionalidade. Na matemática, a gente tem racionalidade, a gente tem números racionais quando eles podem ser escritos em formato de fração. Então, a irracionalidade fala de números que não podem ser escritos na forma de fração irredutível, porque se é uma fração, ela tem a sua fração correspondente equivalente irredutível de números inteiros. Isso é a definição de irracionalidade para a matemática, tá bom? Então, por exemplo, o número raiz de 2 não pode ser escrito nesse formato. Agora, o número 3 pode. O 3, vamos supor um exemplo aqui, é a mesma coisa que 3 dividido por 1. Então, isso aqui é uma fração irredutível. O 1/3, o número 1/3 também é uma fração irredutível no formato 1 sendo o numerador e 3 sendo o denominador, e assim por diante. Um número irracional é o número que não pode ser escrito nesse formato fracionário. Outro número irracional muito conhecido pela gente é o π. Tem o outro que é o e, que é a constante de Euler, sei lá, log de 2 também é irracional, e assim por diante. Beleza, galera? Vamos lá, então. Para provar isso, a gente precisa provar antes dois teoremas que vão ser fundamentais no nosso entendimento. Vamos lá, o primeiro teorema é o seguinte, ó. Dado um número x par, x ao quadrado também é par. E o teorema 2, dado o número y ímpar, y quadrado também é ímpar. Por que a gente precisa provar isso aqui? Vocês já vão ver mais pra frente. Mas antes, vamos fazer essas demonstrações, tá? O que é um número par, cara? Número par é aquele que, quando a gente divide por 2, o seu resto dá zero. Então, por exemplo, se a gente tiver um número 6, o número 6 é par porque quando a gente dividir o 6 por 2, a gente vai ter um resultado normal em que o resto da divisão deu zero. Então, dá 3 no caso aqui, né? E o número 4 também, por exemplo, o número 4, quando eu divido por 2, ele resulta em 2. Vamos supor o número 8. O número 8 também é par, porque quando eu divido o 8 por 2, eu tenho o resultado exato 4. Beleza? Então, em todos esses casos aqui, eu quero que você perceba o seguinte. Eu poderia multiplicar a minha equação ambos os lados por 2. Olha aqui, ó, 2 dividido por 2 cancelaria e ficaria em 1. E eu teria que o 6 vai ser 3 vezes 2, o que é verdade. Nessa de baixo, eu também poderia fazer a mesma coisa, multiplicar em ambos os lados por 2. E eu teria que o 4 é igual a 2 vezes 2. No outro, eu poderia fazer a mesma coisa, multiplicar ambos os lados por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E eu vou ter que 8 é igual a 4 vezes 2. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. De maneira geral, tá vendo esse 2 aqui? Ele tá sempre aparecendo quando o número é par. Um número, ele vai ser par se e somente se ele for nesse formato aqui, ó. 2 vezes um outro número. Nesse caso, eu vou chamar esse outro número de k para ficar mais fácil. K seria uma constante aqui, tá? No caso do 6, o k é 3. No caso do 4, o k é 2. No caso do 8, o k é 4, tá? E o 2, ele vai estar sempre presente nessa multiplicação, beleza? Então, um número par é um número que pode ser escrito na forma 2 vezes k. Então, sabendo disso, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai ter, então, um número 2 vezes o k, sendo, obviamente, esse k um número inteiro, beleza? Esse não pode ser um número, por exemplo, sei lá, não pode ser raiz de 3, não vale isso, né? Não pode ser um número complexo nem nada do gênero. O k tem que ser inteiro, tá? Então, aqui, ó, 2k com k pertencente ao conjunto dos inteiros. Esse é um número par.
Então, o que a gente vai fazer? Se ele quer o número par ao quadrado, a gente vai pegar e elevar o 2k ao quadrado. Beleza? Fazendo isso aqui, o que eu vou ter? A gente vai ter 2k vezes 2k. Beleza? Que isso aqui é a mesma coisa, se você concordar comigo, de 2 vezes 2 vezes k. Beleza? E isso aqui, por outro lado, é a mesma coisa de 2 vezes 2k ao quadrado. Tá? Eu peguei esse k vezes k, coloquei ele no formato reduzido, k ao quadrado, e eu coloquei esse 2 aqui dentro. Por que eu fiz isso? Porque, novamente, perceba o seguinte, ó, eu vou ter aqui, quando eu elevar um número par 2k ao quadrado, eu vou ter que esse número também é par, justamente porque eu vou ter uma multiplicação de 2 por algum outro número, que nesse caso vai ser sempre também um número inteiro, beleza? Então aqui, ó, nesse caso, a gente tem que um número par ao quadrado resulta também no número par. A mesma coisa vai acontecer aqui para o número ímpar. Só que o número ímpar, se você for parar para pensar, vamos supor o número 7. O número 7, você concorda comigo que ele é a mesma coisa que 2 vezes 3 mais 1? O número 5, ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 mais 1. O número 3, ele é a mesma coisa que 2 vezes 1 mais 1. Então, um número ímpar, se você for perceber comigo, ele é sempre escrito no seguinte formato. 2 vezes k somado com 1. Ou também pode ser 2k menos 1. Tá? Ambos os formatos são aceitos quando a gente fala de números ímpares. Então, eu vou usar esse primeiro aqui, porque eu acho que ele fica mais fácil de entender. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Ó, a gente sabe que esse número, no formato 2k mais 1, é um número ímpar, quando o k é um número inteiro. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e elevar ao quadrado, porque o teorema fala o seguinte, dado um número ímpar, o y ao quadrado também vai ser um número ímpar. Vamos demonstrar isso aqui, ó. Para fazer isso, a gente só precisa pegar esse número ímpar, que é 2k mais 1, e elevar ao quadrado. Isso aqui virou um produto notável, que se você lembra bem, vai ser o primeiro número ao quadrado, então vai ser o primeiro número ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro número, vezes o segundo número, mais o segundo número ao quadrado. 2k ao quadrado a gente já viu ali, né, que no caso vai dar 4k ao quadrado, tá? Isso aqui eu vou somar com 2 vezes 2k, 4k, vezes 1, vai dar 4k mesmo, né? E a gente vai somar isso com 1 ao quadrado, que vai dar 1, tá? Então, a gente vai ter um negócio que é o seguinte, olha que interessante. Eu vou poder colocar esse 4 em evidência aqui, porque eu tenho 4k ao quadrado e 4k. Então, eu posso colocar e posso fatorá-lo colocando em evidência. Ficando 4k ao quadrado mais k. Tudo isso somado com 1. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque o 4 eu posso colocar no formato 2 vezes 2. Então, vamos fazer isso. Ó. O 4 é 2 vezes 2, que multiplica k ao quadrado mais k, mais 1 ainda. Agora, vamos de novo. Eu vou pegar esse 2 aqui da direita e vou multiplicar todos os números ali dentro do parênteses por 2 pela propriedade distributiva. Então, eu vou ter 2, que é o que sobrou aqui fora, que multiplica 2k quadrado, mais 2k, tudo isso somado com 1, beleza? Então, olha que coisa interessante. Um número ímpar ao quadrado, ele vai ser sempre um número ímpar. Por quê? Você lembra que o número ímpar é um número nesse formato, ó, 2k mais 1. Só que eu descobri que quando eu elevo um número ímpar ao quadrado, eu vou ter 2 vezes algum outro número, que nesse caso também vai ser ímpar, vai ser um número inteiro, somado com 1. Então, o nosso k, entre aspas, vira toda essa bodega aqui, ó. O nosso número que está multiplicando 2 é toda essa bodegona, e eu estou somando 1 ainda com um 2 aqui na frente. Então, está no mesmo formato de um número ímpar tradicional. A gente acabou de descobrir, então, que um número ímpar ao quadrado resulta também num número ímpar. Isso daqui vai ser muito importante. Você pode estar achando que, nossa, mas que cara chato, hein? Tá fazendo um monte de coisa antes de eu mostrar um negócio, mas isso aqui vai ser fundamental. Vamos lá, agora vem o teorema 3. Não existe nenhum número A pertencente aos racionais, que, lembra comigo, é um número racional, sendo A um número positivo, isso o número tem que ser positivo, justamente por conta daquilo que eu já falei para vocês, que eu já ensinei aqui no canal, sobre as raízes quadradas. A raiz quadrada é um número positivo. Tal que A quadrado é igual a 2. O que isso significa? Bom, eu estou falando que não existe nenhum número racional, sendo ele positivo, tal que quando eu elevar ele ao quadrado dá 2. Então, em outras palavras, não existe nenhum número racional, tal que esse número seja igual à raiz quadrada de 2. Eu só estou falando isso, beleza? Porque se eu tirar a raiz aqui dos dois lados dessa equação, eu vou ter que o A vai ser igual necessariamente à raiz quadrada de 2, beleza? Tá bom, agora, o que acontece? Ó,
Vamos lá, vamos demonstrar isso aqui. Para isso eu preciso fazer uma proposição inicial. Sejam dois números mn, esses números pertencentes aos inteiros. Então pode ser, sei lá, -1 com 2, 2 com 3, 4 com -7, enfim, dois números inteiros, sendo o n diferente de zero. Você já vai entender o porquê. Supondo que o número a seja igual a raiz quadrada de 2, igual a gente já tinha falado aqui, e isso aqui seja igual à divisão de m por n, ou seja, isso aqui seja igual à fração m sobre n, sendo mn uma fração irredutível. Isso aqui é muito importante. Para a fração ser irredutível, a gente tem que fazer uma determinada análise nela. E eu estou colocando esse número, raiz de 2, como uma fração irredutível, porque a gente vai usar um determinado tipo de prova matemática, uma determinada técnica de demonstração, chamada demonstração prova por contradição. O que isso significa? Eu vou supor alguma coisa. Eu vou supor, por exemplo, que uma banana é igual a uma maçã. Aí, ao longo do meu processo, eu vou descobrir alguma coisa que, se a banana for igual a maçã, invalida a minha proposição banana ser igual a uma maçã. Então, por exemplo, eu falo, banana é igual a maçã. Aí eu pego e descubro alguma propriedade decorrente de banana igual a maçã que entra em contradição com o fato da banana ser igual à maçã que eu coloquei antes. Então, necessariamente, como o resto do meu desenvolvimento vai estar certo, a única coisa que pode estar dando problema aí na minha resolução, na minha demonstração, seria a minha suposição inicial de que a banana é igual à maçã. Foi um exemplo meio esdrúxulo, mas eu acho que deu para compreender, tá? Porque olha aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu estou falando, existem dois números mn pertencentes aos inteiros, com n diferente de zero, e supondo que a raiz de 2 seja a divisão de m por n, uma fração irredutível, eu estou supondo que isso seja verdadeiro para que eu faça a prova por contradição. A gente vai chegar numa contradição utilizando isso aqui, e como o nosso desenvolvimento vai estar todo correto, não vai ter nenhum erro matemático ali, a gente vai concluir então que o que estava errado era a minha suposição inicial de que a raiz de 2 fosse um número racional, beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. Perceba comigo, a equação que eu tenho aqui é essa seguinte, ó. Eu tenho aqui raiz quadrada de 2 é igual a m dividido por n. E uma coisa importante, por que tem que ser uma fração irredutível? Porque eu já falei para você que se é uma fração, tem que ter a sua versão irredutível. Por exemplo, a fração 6 dividido por 4. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2 e eu vou ter 3 dividido por 2. Então, essas frações, elas são equivalentes. Mas, porém, entretanto, a fração irredutível é essa. Então, se é uma fração, tem que ter uma fração irredutível, tá bom? Então tá, eu tenho essa equação, raiz de 2 igual a m sobre n. Eu vou elevar ambos os lados dessa minha equação ao quadrado. Fazendo isso, raiz de 2 ao quadrado vai dar simplesmente 2. Isso aqui vai ser igual a m quadrado dividido por n quadrado. Eu vou multiplicar, então, ambos os lados da minha equação por n quadrado, porque eu já falei que esse número n tem que ser um número diferente de zero, ó. Senão eu não posso dividir por zero, senão vai dar pau, né? Então, eu vou ter aqui, ó, n quadrado dividido por n quadrado vai dar 1, e eu vou descobrir, então, que m quadrado vai ser igual a 2 vezes n quadrado. O que isso significa? Você lembra comigo que a gente viu que um número par é um número na forma 2 vezes k? Lembra comigo? E aqui o que eu tenho? Ó, eu tenho que m quadrado é igual a 2n quadrado. No meu caso, o k vai ser esse n quadrado aqui, tá? Naquele formato que a gente viu aqui dos números pares. Então, a gente conclui que se o m quadrado é igual a 2n quadrado, necessariamente, isso aqui vai implicar para a gente, esse símbolo significa implica, que o m ao quadrado é par. Se o m ao quadrado é par, isso aqui vai implicar para a gente, graças a esse teorema, ó, se eu tenho um número ao quadrado que é par, o número propriamente dito, sozinho, vai ser par também, sem ser a multiplicação dele por ele mesmo, né? Então, necessariamente, se m quadrado é par, m é par pelo teorema 1, tá? Pelo teorema 1, beleza? Então, a gente descobriu aqui agora que, pelo teorema 1, a gente sabe que o m também é par. Tá, vamos guardar essa conclusão aqui, ó. A gente descobriu que o m é par. Como o m é par, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Olha aqui que coisa interessante. E esse símbolo significa C e somente C, tá? Ou equivalência. Eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Substituindo no lugar do m, 2k. Por exemplo,
Por quê? 2K a gente já viu que é um número par, é uma forma do número par. Já que o M é par, aonde tem M eu vou substituir por 2K, sendo o K um número inteiro. Beleza? Tá dando para pegar? Então vamos fazer isso o seguinte, ó. Vamos substituir nessa equação aqui, aonde tem M, 2K. Então a gente vai descobrir o seguinte, ó, que 2K ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 2 vezes N ao quadrado, beleza? Então eu vou ter aqui, nesse caso, 2K ao quadrado, que vai resultar em 4K quadrado, sendo igual a 2N quadrado. Dividindo ambos os lados dessa minha equação por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 4 dividido por 2 vai resultar em 2 para mim, né? Então eu vou poder reescrever essa equação da seguinte maneira: 2K ao quadrado vai ser igual a N ao quadrado. E aqui que está a grande sacada. Porque o que a gente descobriu aqui? Ó? A gente descobriu que N ao quadrado é 2 vezes K ao quadrado, sendo K o número inteiro. Só que todo número na forma 2 vezes alguma coisa, com essa alguma coisa sendo um número inteiro, a gente sabe que é um número par, né? Justamente por isso aqui que a gente viu aqui em cima, tá? Então, olha que coisa interessante. A gente descobriu que o N quadrado também é par. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Se essa equação é válida, a gente sabe necessariamente que o N quadrado é par. Só que se um número ao quadrado é par, ó, olha aqui, ó, um número ao quadrado é par. Se esse número ao quadrado é par, necessariamente o número propriamente dito também é par pelo teorema 1. Então isso aqui vai implicar para a gente que N é par pelo teorema 1. Pelo teorema 1. Então a gente não só descobriu que o M é par, mas que também o N é par. E aí que isso aqui vai gerar um problema gigantesco para a gente. Por conta do seguinte, ó, eu quero que você se atente agora. Porque se a gente tinha uma fração nesse formato M por N, e tanto o primeiro, o M, quanto o segundo, N, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador são pares, eu posso reduzir essa fração. Concorda comigo? Por exemplo, vamos supor que o meu M seja 6. Então, eu tenho 6 aqui e, novamente, o N seja 4. O 6 é par, porque é 2 vezes 3, está naquele formato, né? E o 4, ele é um número par também, porque ele está no formato 2 vezes 2. Então, você concorda comigo que eu vou ter 2 em cima, 2 embaixo aqui na minha fração? Ou seja, eu vou ter 2 no numerador e 2 no denominador se o M for par e o N for par? Sendo assim, eu vou poder necessariamente cortar esses dois números, porque 2 por 2 vai dar 1, e eu vou ter que essa fração vai ser igual a 3 sobre 2. Só que qual que era a nossa suposição inicial? A gente tinha suposto inicialmente que a gente estava tratando de uma fração já reduzida, já no formato irredutível. Só que a gente descobriu que essa fração ainda pode ser reduzida. Então, isso é uma contradição. É aqui que está a contradição, ó. Se ambos os números são pares, necessariamente a gente não tem uma fração irredutível. Se a gente não tem uma fração irredutível, a gente entra em contradição com a nossa proposição inicial, então a gente conclui que como? Como? Agora uma parte interessante, né? Como que a gente vai escrever isso aqui? A gente conclui o seguinte: como M sobre N não está no formato irredutível, por M e N serem inteiros, números inteiros pares, a gente tem que raiz quadrada de 2 não pode ser racional. Portanto, a raiz de 2 tem que ser necessariamente um número irracional. Beleza? Cara, se você curtiu essa aula aqui, mano, não se esqueça, dê o seu like aí, mano. Pode dar o seu like, fica à vontade. Isso me ajuda demais na conta. Se você gosta do conteúdo que eu coloquei aqui, ou se é a sua primeira vez vendo esse conteúdo, mas mesmo assim você já gostou, acompanha aí que tem muito mais matemática vindo por aqui no meu canal, Não Divida por Zero. Eu posto várias vezes na semana aulinhas gratuitas como essa daqui aqui no YouTube pra gente se divertir e aprender matemática junto. Beleza? Então, um forte abraço para você. Ah, e lembrando mais uma coisa, a gente tem um canal no Instagram também, tá, gente? Lá no Instagram eu interajo até mais aqui do que aqui no YouTube, né? Então, se você curte conteúdo aqui, segue lá no Instagram, @não divida por zero, ó, @não divida por zero.
sem esse acento, tá? Não divida por 0, sem esse acento aqui, que a gente vai interagir melhor lá no Instagram, beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula até aqui e até a próxima aula. Valeu, falou e fui!